porque é da tua vontade que nós, filhos, estejamos reunidos em teu nome. A tua palavra diz que o Senhor está, não no meio de nós, mas o Senhor está em nós. O teu Espírito está com o nosso Espírito. Nós somos um contigo. Somos um contigo. Pai Celestial, nesta noite, Pai, que a tua graça, a tua presença santa, o teu amor que excede o nosso entendimento, seja derramado em cada coração, Senhor, para que nós possamos viver uma vida reta, justa, santa, e uma vida na verdade da tua palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Isso aí. Muito bem, queridos, antes de tomar o seu lugar, o seu assento, aí cumprimente um querido, uma querida que está ao seu lado. Fala para ele que bom que você é, que linda que você é, ou lindo, né? Aos olhos de Deus, pelo menos, lindo, né? Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Como nós temos praticado, eu gostaria de pedir ao nosso Media Man que colocasse o nosso versículo-chave, né? Chave porque é aquele que abre a porta, né? Então é o versículo que abre aqui a nossa reunião, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21. Não é novidade, claro, né? Isso é uma coisa que já está sendo incutida na nossa mente, na nossa vida, para que nós possamos, então, praticar no nosso dia a dia. Aliás, o ensino é para isso que serve, né? Um ensina, o outro aprende, mas se não pratica, isso não vale nada. Não é isso? Então eu preciso praticar, pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Não que vocês estejam aprendendo comigo, mas estão aprendendo com aquilo que a palavra fala a nosso respeito, para a nossa vida. E olha só que interessante, o que a palavra de Deus diz? Que todos nós, homem, mulher, criança, né? Gordo, magro, alto, baixo, cabeludo, menos cabelo, né? Todos nós temos um órgão no nosso corpo. E diz que esse órgão é o órgão responsável pelo nosso destino. E olha então o que a palavra diz. Que a língua, né, é o nome desse órgão, né, tem um poder sobre a vida e também sobre a morte. E aquelas pessoas que gostam de usar esse órgão, elas comem do seu fruto. Olha que interessante. Então eu quero convidá-los a repetir comigo o seguinte: falem assim com vontade, com intenção. Digam assim: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doenças. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Isso aí, isso aí. Vamos lá, vamos praticando isso, né? Repetindo domingo após domingo, até que isso de fato passe a ser verdade na nossa vida. Né? Aí quando nós formos fazer aquele comentário que às vezes, né, numa rodinha de amigos assim, irmãzinhas, né, irmãos também, né, familiares, né? Alguém comenta uma coisa, pois é verdade, veja aqui,
Um fala numa desgraça que aconteceu em tal lugar, aí o outro já repete uma desgraça maior ainda, né? Aí tem que encontrar uma desgraça maior para falar, né? Certo? E não. Vamos aprender. Se não for para falar palavras de bênçãos, não falemos palavras de maldição. Então nós vamos praticando isso, né? Domingo após domingo, até que de fato isso passe a ser uma verdade na nossa vida. Amém? Isso aí. Queridos, nesse final de semana tivemos um retiro maravilhoso. Fomos retirantes, né? Esse final de semana. Um retiro de homens. Glória a Deus. No próximo semana teremos o retiro de mulheres, né? Que vai ser uma bênção na vida das mulheres da igreja. 10 confirmadas aqui de Joinville, olha aí, que bênção, né? E, queridos, foi um tempo assim precioso, maravilhoso, um tempo de revelação da palavra de Deus, um tempo onde, interessante que parece que alguns textos que foram passados ali foram escritos ontem, né? Pela clareza de informações, pela revelação que isso trouxe para a igreja. Ou para as igrejas, né? Para as igrejas que estavam ali reunidas, mas a igreja é uma só. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, independente de placa, denominação, não importa. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E, queridos, o nosso pastor Pio Carvalho, todos vocês, creio que vocês conheçam, ele trouxe um texto, um tema, para esse retiro, onde o tema do retiro deste ano foi boa medida. Boa medida. Nenhuma das ministrações que foram pregadas ali teve este texto, né? Um texto, um assunto, outro aspecto ali e tal. Mas eu gostaria de dar o título da mensagem de hoje, boa medida. Boa medida. E vocês logo, logo vão entender o porquê desse título. Nós não vamos conseguir concluir essa mensagem hoje, nós vamos ter, né, se Deus permitir, na próxima oportunidade. Vamos dar então aqui a continuidade nisso. Até se eu for falar tudo que precisa hoje, vai ficar muito rápido, muito atropelado, e talvez alguns, né, não consigam captar a essência disso, o fundamento disso para a nossa vida. Então eu vou trabalhar isso de uma maneira assim, mais prática, mais tranquila, para que todos nós, inclusive eu, possa entender isso cada vez melhor, certo? Então eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Coríntios 2, 6 e 7, onde a palavra de Deus nos diz assim. Isso é a carta de Paulo, né? Aos irmãos que estavam naquela cidade ali de Corinto, né? Então ele escreve essa carta e fala o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Temos outra versão dela aí, André? Que seja talvez olha lá, vamos lá. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Melhor aí, ó. Não porém a sabedoria deste mundo. A versão anterior falava sabedoria desta era. Era é o tempo presente, é o tempo em que vivemos. Nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Existem hoje e amanhã não existem mais. Certo? 1 Coríntios, né? Só um minutinho, deixa eu confirmar um detalhe aqui. 1 Coríntios
2, 6 e 7, né? 2, 1 Coríntios 2, isso, versículo 6. A versão que eu preparei aqui, ela diz o seguinte, ó. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século. Ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Queridos, quando nós falamos em sabedoria, claro que cada um de nós possui o seu QI, né, o coeficiente intelectual, o seu grau de inteligência, uns mais, outros menos, né? Mas não que alguém seja mais inteligente do que o outro, não. É que um desenvolveu uma habilidade numa área e o outro não, né? Um sabe fazer um bolo gostoso, né? Claro, vamos falar de bolo aqui, que é uma coisa boa, né? Aleluia, né? Outros fazem um bolo muito gostoso ali, certo? E não dão um acabamento muito bonito nele, né? Mas o bolo é maravilhoso. O conteúdo dele é maravilhoso, né? Outras pessoas já fazem um bolo, né, não prezando muito pelo sabor, mas prezam pela aparência do bolo, né? Habilidades diferentes. Da mesma forma, na questão que Paulo está falando aqui. Hoje nós estamos sendo bombardeados aí por informações, por notícias, né? Que estão circulando o mundo aí. Começou recentemente aí lá com a guerra da Rússia e Ucrânia. Hoje, né, com a situação lá de Israel, onde um determinado grupo, né, que se acha no direito de impor a sua vontade sobre um povo, certo? E resolveram então atacar um outro povo, para reduzir esse povo a nada. O que acontece, queridos? Existem especialistas e conhecedores e filósofos e teólogos e, enfim, cada um dá um nome diferente para isso, que trazem assuntos do dia, né? Olha, o que está acontecendo lá, isso, assim, assim, porque, vejam bem, aconteceu lá porque, aí os teólogos já acham um motivo aqui na Bíblia para justificar o que está acontecendo, né? Aí os conhecedores lá das leis de política e tal já fazem um comentário e acaba meio que algumas pessoas acreditando nisso e falam, não, porque o fulano falou, o cara conhece, a pessoa sabe, né? E queridos, daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, nós vamos ter a realidade de que tudo aquilo que foi falado, certo? Já não existe mais. Tudo aquilo que hoje era uma verdade, ou tudo aquilo que hoje pessoas tentaram passar para nós como uma verdade, já não existe mais. Certo? Mas escuta, mas o que aconteceu lá? Foi falado porque o dólar estava em alta, porque a bolsa de valores estava em queda, porque tal ação de uma companhia ia valorizar mais, de repente caiu. O que aconteceu com isso? Pois é, sabedoria humana. Sabedoria humana. E a palavra ela é muito clara quando ela se refere a esse tipo de comportamento. Certo? Ele diz, contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade, são pessoas que, conhecedoras do assunto, né? Conhecem. Mas, não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, hoje pode parecer verdade, amanhã já aconteceu tudo diferente.
certo? Tudo diferente. Lá no versículo 7, 1 Coríntios 2, 7, o que a palavra diz? Olha só, ao contrário, falamos de sabedoria de quem? De Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras. Para que isso? Para a nossa glória. Tudo isso, queridos, Deus já pré-ordenou antes da origem dos tempos, ou da origem das eras. Nós vivemos em uma era, né? Um milênio aqui, né? Estamos no século 21, é isso, né? Isso, século 21, eu sempre confundo isso. Estamos no século 21, né? Portanto, o terceiro milênio da era cristã, não é? E vivemos uma era. E o que acontece? Muitas vezes nós somos pegos até de surpresa, né? Porque grande parte daquilo que hoje circula no mundo, queridos, não é verdade. Não é verdade. O que a palavra de Deus fala sobre a verdade? A palavra diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essas coisas que hoje circulam pelo mundo aí como verdades, não são verdades. Por quê? Porque hoje elas são dessa maneira, mas amanhã já não existem mais. Inclusive a sabedoria humana. Ela é catalogada, ela é apresentada também dessa maneira. A sabedoria humana, a sabedoria dos poderosos. Hoje existe, amanhã ela é aniquilada, é reduzida a nada. Por quê? Porque outro momento mais importante, né, importante politicamente, né, aconteceu. E esse aqui, que era tão comentado hoje, né, que foi falado que ia ser desse jeito e não foi, já foi reduzido. Certo? Então, queridos, eu quero trazer um pensamento nesse dia a respeito deste assunto, né? Onde nós podemos compreender tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito dessas coisas, como orientação, como instrução para a nossa vida, como um princípio a ser aplicado, para que nós possamos viver, então, nele, seguindo essa linha, né? Uma linha reta, não uma linha tortuosa. A palavra de Deus, ela é uma linha reta. E nós precisamos seguir. Versículo 13, 1 Coríntios 2, 13, André, por favor. Olha o que logo na sequência ele escreve. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, sabedoria humana, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então aqui ele está colocando duas classes de pessoas. Ele está dizendo que existem pessoas espirituais e pessoas que não são espirituais, pessoas carnais, que vivem neste momento, neste tempo, nessa era, a sua carnalidade. Carnal, carne, espiritual, espírito. Certo? Existe um texto, queridos, eu não vou ler aqui, mas está lá no livro de Eclesiastes, onde diz o seguinte, que há tempo para todas as coisas. E muitos estudiosos, filósofos, teólogos, né, falam isso, não, está acontecendo isso e tal, porque
Há tempo para todas as coisas, né? Aí, inclusive cita todo o texto bíblico de Eclesiastes ali, né? Tempo para rir e tempo para chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo disso, tempo daquilo, né? Tempo de ficar quieto muitas vezes, né? Também, né? Só que isso, queridos, não foi escrito para nós. Não foi escrito para você isso. Está dizendo que existe um tempo, uma era presente naquele momento, para aquelas pessoas que viviam em uma posição. E a posição dessas pessoas era debaixo do sol. Nós que somos filhos, nós que fomos escolhidos, não pense que foi você que escolheu Jesus. A palavra diz que foi Ele que nos amou primeiro. Então Ele escolheu você primeiro. Parece chocante isso, né? Não, parei um pouquinho, pregador, mas quem aceitou Jesus fui eu. Né? Como, né? Que história é essa de que foi Ele que me escolheu primeiro? Sim, queridos. Ele, quando subiu nessa cruz, se entregou nessa cruz, derramou o sangue dele nessa cruz, cumprindo um plano, um projeto. Ele sabia do que estava no seu coração, do que estaria no seu coração. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele sabe, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que independente do tipo de vida que você levava, não importa a vida que você levava, certo? Naquele dia, você ia ter um encontro com Ele. Ele já tinha preparado isso para você, para que naquele dia você tivesse um encontro com Ele. E a sua vida, então, fosse transformada. Transformada pelo poder da carne? Não, pelo poder do Espírito agindo na sua vida. Então, queridos, algumas coisas que o texto bíblico traz, de fato, foram aspectos, ensinamentos importantes para um momento da vida dessas pessoas. Hoje, nós vivemos uma outra fase. Nós estamos acima do sol, não debaixo do sol. Existe um texto, né, que fala quando Abraão estava andando no deserto, né, com a sua família lá, quando ele se separou do seu sobrinho e tal, ele estava andando no deserto, né, com aquele monte de areia ali e tal. Aí Deus fala para ele: Abraão, ele, sim, Senhor. Está vendo essa areia aí no chão aí? Sim, Senhor. Assim será a sua descendência. Passa mais um pouco, ele está numa tenda, né, numa barraca lá, e Deus fala para ele: Abraão, ele, sim, Senhor, sai para fora desse negócio aí. Olha as estrelas do céu. Ah, certo. Consegue contar? Ele começa a contar, né? E vai, e conta, chegou, ó, não tem jeito. Assim será a sua descendência. Então, queridos, existem dois modelos de descendência de Abraão. Um é como o pó da terra, como areia, e outro como estrelas do céu. E por incrível que pareça, queridos, cabe a nós escolher o que nós queremos ser na nossa vida. Se eu quero ser como pó da terra, ou se eu quero ser como estrela. O que é isso? Posição. Deus nos deu o livre arbítrio para que eu possa fazer as minhas escolhas. E naturalmente, quando eu faço as minhas escolhas baseado na minha sabedoria, no meu conhecimento, na minha inteligência existente, na minha mente brilhante, que brilha bastante, né? Queridos, esse negócio só dá na trave, só dá errado.
Agora, quando eu faço alguma escolha baseado no princípio da palavra de Deus, baseado na orientação do Espírito, queridos, não tem como dar errado. Então eu escolho, o que eu quero na minha vida? Eu quero andar como pó da terra. Aliás, ser como o pó da terra é perigoso, né? Porque lá no Éden, Deus falou para a serpente que ela ia se alimentar do quê? Do pó. Então não escolha isso para a sua vida. Escolha ser como estrela do céu e não como pó da terra. Viva como espiritual e não como carnal. Porque a cobra pode pegar você. Certo? Então nós vamos entendendo o porquê que algumas coisas, então, quer dizer então que aquela decisão que eu precisava tomar, eu tive que fazer uma escolha um tempo atrás lá, e eu escolhi porque eu achei, né, aquele negócio tão bonitinho, tão engraçadinho, né? Eu achei o fulano lá, né, eu tinha que escolher um namorado para a minha vida e tal, um marido para mim, eu escolhi o mais bonito da fila. Deu na trave. Né, no caso dos meninos, né, nós aqui não temos nenhum jovem solteiro, né? Tem, né, o Pedro, né? Cadê o Pedro? Tá lá em cima, então, né? Glória a isso, né? Quando o Pedro for escolher uma esposa para ele precisa escolher uma esposa que seja uma pessoa que ande de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se ele fizer isso, ele vai ser um homem, um varão bem-sucedido. Agora, se ele for escolher baseado na visão, né, carne, olhos, ou aparência, né, existe uma séria possibilidade de a coisa não dar muito certo. Eu tenho um exemplo, né, que eu não vou citar nomes, né, a minha esposa conhece isso, um tempo atrás aí, estava com uma pessoa muito próxima a minha, né, e falou assim, aconteceu assim, tá vendo, pois é, estava com uma namoradinha lá e tal, e falou algumas características da pessoa, né, eu falei, sim, eu falei, a fruta mais bonita que estiver lá na árvore, no pé, né? É a primeira a bichar. Que isso? Não, aconteceu. Pois então. Olhou o quê? Aparência, queridos. Aparência, né? Olhos carnais. Olhos carnais. Bom, vamos lá. Queridos, quando a palavra fala a respeito de tempo, né, falamos sobre esse texto de Eclesiastes e também sobre a sabedoria desta era, ou desse tempo atual, existe, isso inclusive é bíblico, né? E Jesus, sabiamente, ele nos fala sobre isso. Ele fala o seguinte, que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, isso não é a realidade. Inclusive, se nós formos parar o tempo agora, para o relógio, né? Se eu quiser parar o tempo, como que eu faço isso? Eu paro o relógio, mas não paro o tempo. Então, eu conheço o que me trouxe até aqui. E eu espero algo que me leve para um futuro próximo. Mas o tempo presente pertence ao Senhor. E a palavra diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tempo. Certo? Qual é a verdade então? A verdade é Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, né? Esta é a verdade. Certo? Vocês lembram quando, claro, vocês conhecem essa passagem bíblica, que Jesus, então, ele está andando com os discípulos, né, e de repente eles entram em um campo,
de trigo, e esse campo de trigo, ele tinha sido recentemente plantado, então ele estava pequeno ainda, estava verde, né? Estava verdinho, ou pós-germinado, né? E Jesus, então, ele está andando, daqui a pouco ele para assim e fala para os discípulos: vocês estão vendo esse campo? Sim, Senhor. Pois é, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos para a colheita, já estão preparados para a colheita. O que Jesus fez, queridos? Jesus estava vendo além dos olhos carnais dele. Jesus estava vendo espiritualmente. E os discípulos estavam vendo com os olhos da carne. Jesus estava vendo com os olhos da fé. Então, quando eu tenho alguma situação na minha vida, por mais embaralhada, embrulhada que ela pareça, eu preciso ver com os olhos da fé. Para isso, eu preciso usar uma ferramenta que todos nós temos. Quem não tem, por favor, dê um jeito de providenciar, que é a Bíblia, a palavra, as Escrituras. E a palavra de Deus diz o seguinte, que eu sou como árvore plantada à beira de um ribeiro de águas. As minhas folhas não caem, ou não murcham. Ainda bem que ele falou folha, não falou cabelo, né? As minhas folhas não caem. E dou fruto na estação certa. E tudo o que eu faço prospera. Então, queridos, eu preciso começar a ver situações na minha vida, no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, naquilo que eu faço. Eu preciso ver, não só com os olhos carnais, mas eu preciso ver com os olhos espirituais. O que eu quero para isso? Eu quero que esse negócio continue andando, né, com a roda quadrada ou com uma roda redonda? Redonda, lógico, e quadrada vai ficar, né, tropeçando, não vira. Como que eu quero ver os meus negócios? Eu quero ver o meu negócio prosperar, ou quero ver o meu negócio ali empacadinho, ora vai bem, ora vai mal, ora vai bem, ora vai mal? Eu preciso ver com os olhos da fé, e em cima disso, eu declaro a palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus. E existe uma matemática na palavra de Deus, hoje, né, muito bem apresentada aqui pela Daniele, quando falou a respeito de dízimos e ofertas, né? Existe uma matemática, queridos, na palavra de Deus, onde diz o seguinte, né? Que o homem, ele deixará pai e mãe, ou seja, vai sair da sua casa, da sua parentela, e vai se unir à sua mulher, sua esposa. Mulher mesmo, né? O homem vai se unir à sua mulher. E ambos serão o quê? Uma só carne. Serão um. Parei um pouquinho, mas 1 mais 1 é 2. Como que a Bíblia está dizendo que 1 mais 1 continua sendo 1? Pois é dessa forma, dessa maneira, que Deus vê o casal. Deus vê o casal, os dois, como um. Eram 2, agora são 1. E é assim que Deus vê. É assim que Deus vê. Portanto, quando nós orarmos, nós precisamos orar exatamente dessa maneira, considerando aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Porque se o casal entra num casamento, considerando que os dois vão ser 2, então significa que cada um vai ter o seu quarto, cada um vai ter sua cama, não é?
Cada um vai ter o seu banheiro, cada um vai ter o seu guarda-roupa. Às vezes precisa ter 2 guarda-roupa, né? É 2 guarda-roupa, mas o marido acaba usando só uma pequena parte, uma gaveta e uma portinha lá de um, né? Mas são 2, né? Misericórdia. Entenderam, queridos? Aí o que a palavra diz? Não, não é assim que funciona. 2 significa 1. E quando o casal entende isso e começa a praticar, quando o casal entra nesse clima que é um princípio da palavra de Deus, eles começam a ter êxito naquilo que eles fazem. Começam então a colher os princípios da unidade. Unidade. Vamos lá. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus tem uma mensagem maravilhosa para nós. Isaías 1, 19. Olhem só, queridos, o que esse texto está nos dizendo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Percebe que ali existe uma conjunção, né? Se quiser, se me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Interessante que, quando nós falamos a respeito desse texto, ou seja, se você quiser, isso vai acontecer na sua vida. Aí algum de vocês pode estar pensando, pastor, mas eu quero, mas não aconteceu ainda. Por quê? Vamos descobrir. Existe um livro que tem essa resposta. E esse livro é a palavra. Queridos, eu preciso crer que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E se foi escrito para o meu ensino, é para que eu aprenda com ele. Eu aprenda, aplique, pratique isso na minha vida. Então, quando a palavra diz, se quiser, e ouvir, e se me ouvires, né, vamos aplicar aqui a conjunção se, comereis o melhor dessa terra. Novamente, queridos, Deus nos permite usar aqui o quê? O livre-arbítrio. Assim como eu posso escolher ser como o pó da terra, ou como as estrelas do céu, eu posso escolher comer o melhor dessa terra, ou não, ou ficar com as migalhas, com as sobras, né? Com a segunda linha. Eu posso escolher comer a picanha ou a carne de segunda. Mas como assim? Tem uma diferença de uma da outra? Claro. Mas a palavra está dizendo que se eu quiser e eu ouvir estes ensinamentos, eu vou comer o melhor dessa terra. Queridos, a palavra de Deus diz que nós somos ricos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele se fez pobre, para que nós sejamos o quê? Pobres também? Não, ricos. E Jesus, queridos, Ele se fez pobre, não é no sentido de pobreza, né? Mas coitado, Jesus não tinha nada, não tinha nem onde encostar a cabeça. Não, não é isso. Ele se fez pobre, porque tudo que Ele tinha, Ele nos deu. Tudo que Jesus possuía, Ele deu para você, para que você usufruísse disso. Ele nos fez herdeiros de todas as coisas. A palavra diz, se Deus Pai entregou o seu Filho único
unigênito, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? O que é isso, todas as demais coisas? É todas as demais coisas, queridos. Significa que não ficou nada com ele. Tudo que ele possuía, ele já nos deu. E se ele já nos deu, o que é que eu preciso fazer? Eu creio e recebo. Ah, parei um pouquinho, mas esse texto aí foi escrito naquela época, né? Hoje já não é bem assim. Hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que suar, hoje eu tenho que, né? Fazer por merecer. Não, queridos, não. Eu creio e recebo. Se eu crer, eu vou receber. Se eu quiser, eu vou alcançar. No hebraico, existe uma definição para isso, né? A palavra querer, que está ali naquela primeira frase, a palavra querer, ela significa disposição. Disposição como uma paixão por alguma coisa. Eu quero o quê? Porque eu tenho uma paixão, eu tenho uma disposição em mim para alcançar. Aí eu alcanço. Aí eu vou lá e conquisto aquele negócio. O que foi que Davi fez? Viu aquele gigante lá e, é muito para mim, eu vou colocar o rabo no meio das pernas aqui, eu vou vazar daqui, vou sair daqui. Foi isso que ele fez? Não. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. E uma vez que ele sabia o que a palavra de Deus falava a respeito daquela situação, peraí um pouquinho, aquele cara lá, ele afrontou o exército do Deus vivo. Quem é ele? Não importa se tem 2,90 m de altura, ele vai cair, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele conhecia a história, ele conhecia o livro, e baseado no conhecimento obtido nesse livro, ele foi lá e passou por cima do cara, derrubou. Além de derrubar, ainda cortou a cabeça dele com a arma dele. E como prêmio, né, recebeu a filha do rei lá e outras coisas, né? Certo? Colocou ela no cavalo, levou para o rancho dele, né? E assim, queridos, por quê? Porque ele tinha uma disposição no coração. Eu não sei se a disposição no coração era em relação à filha ou era cortar a cabeça do gigante, né? Mas aconteceu, certo? Aí nós vamos entender agora, está falando assim, peraí um pouquinho mais. Quer dizer então que eu não quero algumas coisas? Talvez você queira, e talvez você venha a entender que você não quer. Ah, mas eu falo o que eu quero. Fala da boca para fora, mas no coração, talvez ainda não. Qual é a intenção do coração? A disposição. Você tem paixão por isso que você está dizendo que você quer? Se sim, já é mais de meio caminho andado. Se não é, desista disso. Você não vai receber. Outra coisa, para que eu quero isso? Para que eu quero? Para apresentar para os outros? Ou para usar isso para servir pessoas? Se for para apresentar para os outros só, para causar inveja nos outros, esqueça, porque você não vai receber. E se receber, vai trazer maldição para a sua vida. Agora, se for para servir pessoas, aí sim você vai receber. E não é para você, é para servir. É para servir. Né? Você recebe um prêmio aí de R$1 milhão. Aleluia, né?
Aí vai lá no determinado local lá e dão então um vale, né, um cheque para você, R$ 1 milhão. Dia 22 de outubro, tal, tal, tal. Aí você pega aquele cheque e tal, poxa vida, aqui, Deus me deu isso aqui. Aí vai para casa, pega um quadro lá que você tem, rasga aquela tela, joga fora e coloca o cheque naquele quadro lá. Tá aqui, Deus me deu um cheque de R$ 1 milhão. Aí no outro dia o seu filho, pai, por favor, o meu arrebentou aqui a tira da minha havaiana, eu preciso de um chinelo novo. Filho, hoje não tem dinheiro, mas o cheque de R$ 1 milhão está ali, só para mostrar. Ele merecia isso? Não merecia. Ele vai perder isso, porque vai desvalorizar, certo? A traça vai comer aquele negócio, ele vai perder. Ou seja, está tudo na mão, mas não está sabendo usar corretamente. Pois então. Vamos lá. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Queridos, eu acredito que esse negócio aqui foi escrito hoje, certo? O que a palavra diz? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Muitos de vocês, talvez assim, né, quem tem mais de 30, 40 anos aí, deve conhecer algumas histórias de aqui da nossa cidade, né, uma cidade que tem muitas indústrias e já teve muitas indústrias, empreendimentos, né? E muitas empresas, o pai começou pequena, ele tinha um sonho, o pai tinha um sonho, e ele começou a empresa, um negócio pequeno, lá na garagem da casa dele, e como ele tinha um sonho, e ele dedicou amor, dedicação naquele negócio lá, fazia de todo o coração, e aquilo começou a crescer, saiu da garagem, alugou um barracão, daquele barracão ele comprou um terreno, construiu, e fez um empreendimento enorme, porque era a paixão da vida dele, ele fazia aquilo com amor. Aí de repente o pai já começou a ter algum problema de saúde e tal, ou aposentou, deixou aquele negócio para o filho. A paixão do filho era o que o dinheiro daquela empresa, daquela indústria podia gerar para ele. Aí o filho, a primeira coisa que ele fez foi tratar de comprar lá um carro de luxo, super esportivo e tal, e enfim, certo? Passado alguns anos, o que aconteceu com essa indústria? Acabou. Por quê? Porque ele não tinha o mesmo amor, a mesma paixão por aquilo. Ele só queria usufruir, colher os benefícios daquilo, mas ele não queria colocar o coração dele naquele negócio. Podem pensar um pouquinho, tenho certeza que vocês vão lembrar de muitos casos como esse. Muitos casos como esse. E o que a palavra diz? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Querem um exemplo disso? Isso aqui, onde nós estamos. Se o nosso grupo de louvor aqui, né, vem, eu vou lá, vou cantar naquela igreja, porque o meu ministério é música e tal, eu tenho o dom da música, e fica escolhendo o microfone, né, tal, e posição para cantar aqui, quer que a sua voz destaque mais. Está errado, está fora esse negócio. Não funciona. Não é assim que funciona. Está fazendo como para o Senhor ou para ser visto pelos homens? Se for para ser visto pelos homens, está fora.
certo? Queridos, não importa que posição que a gente esteja, não importa. Se eu estou fazendo o que eu faço para ser visto pelos homens, isso não vai durar, isso vai acabar. Daqui uns dias não existe mais, passou. Certo? Agora, se eu faço isso de coração, como para o Senhor, eu faço para o Senhor, aí sim, aquele projeto, ele vai crescer, ele vai prosperar. Caso contrário, não. Por que que não? Porque a palavra diz que não. Tudo que nós fizermos, tudo aqui, querido, significa tudo. Ah, não, mas quando eu estou na igreja, então eu faço de coração. Não, não é só aí. É na minha casa, é no meu trabalho, é nos meus projetos, lá nos meus estudos. Tudo que fizer. Queridos, se eu trabalho pensando só no meu salário, eu não vou ser abençoado naquilo que eu faço. Sabe aquela história assim de o camarada fala assim, ah não, o patrão finge que me paga, eu finjo que trabalho. Meu, sai dessa, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Sabe aquele funcionário que chega sempre 1, 2, 10 minutos atrasado, e na hora de encerrar o expediente dele, é o primeiro a sair para fora assim? Sabe essa pessoa? Será que essa pessoa está fazendo de todo o coração? Não. O que vai ser dessa pessoa? Logo, logo, ou ele é substituído, ou ele vai passar o resto da vida naquela mesma posição, na mesma função, não vai crescer. Não é que não vai crescer só no trabalho, não cresce no trabalho e não cresce espiritualmente, porque a vida dele está empacada, está travada. O entendimento das coisas foi travado. Se você conhece assim, não olhe para ele, só pensa nele, não olhe. Hoje tem não é mais relógio ponto, né? Na minha época era o relógio ponto, assim, que bateu o cartão ponto lá, né? Hoje só digital ali e tal, sei lá, né? Mas pega assim o histórico do mês inteiro, né? O primeiro a passar o dedo no negócio é sempre a mesma pessoa. O que é isso? É vontade de sair dali, ó, não quero mais saber desse negócio, eu quero ir embora daqui. Será que ele está fazendo de coração? Será que ele está sendo um mordomo fiel daquilo que Deus colocou na mão dele? Não. Queridos, tudo quanto fizeres, certo? No meu trabalho, eu preciso fazer o melhor. Ah, mas eu sou pago para fazer isso aqui. Faça mais. Ah, mas o meu patrão não vai reconhecer. Não importa se o teu patrão vai reconhecer. Não faça isso para ele, faça para Deus. A recompensa não vem dele. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, queridos. A recompensa não vem das pessoas, não é da terra. A recompensa é espírito. Ele, Jesus, dá a recompensa. Jesus, não os homens. Tudo quanto fizeres, não é, não, mas uma coisinha ou outra e tal eu faço, mas tem coisa que não, né? Também não cabe mais, né? Não, queridos, a palavra diz que é o quê? Tudo. Tudo é tudo. Certo? Se eu sou o diretor de uma empresa, eu vou fazer o melhor para que essa empresa cresça. Para que as pessoas que estão fazendo parte desse quadro de funcionário, para que todas tenham o melhor plano de saúde, todos tenham a melhor condição de trabalho, todos trabalhem com alegria, com disposição, todos tenham amor naquilo que fazem.
Se alguém não tiver, naturalmente essa pessoa vai ser substituída por alguém que tenha esse princípio. Certo? Se eu sou o cidadão que fica lá fora juntando folha de árvore na calçada, eu vou ser o melhor ajuntador de folhas na história dessa empresa. Não importa o que eu faça, faço de coração. Porque eu não estou fazendo para os homens, não estou fazendo para o diretor, para o patrão, não. Quem me deu esse trabalho foi Deus. Ah, não, mas sabe o que aconteceu? É que tinha uma vaga lá, me candidatei para a vaga porque o meu currículo foi o melhor. Não. Porque a minha capacitação foi a melhor e tal, eu fui lá e convenci o RH a me contratar. Queridos, está errado. Fadado ao fracasso. Agora, quando eu reconheço, Senhor, existe uma vaga lá naquela empresa, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa. Coloque diante de Deus. Aí você é contratado. Quando você é contratado, o que você faz? Agradece. Agradece. Agradece de quê? De coração. De todo o coração. Mas sabe o que muitas pessoas foram ensinadas, só para encerrar? Mas guardem bem isso, porque a partir daqui nós vamos continuar, se Deus permitir, na próxima ocasião. Muitas pessoas foram ensinadas no seguinte, quando você recebe alguma coisa, você tem que agradecer, porque aí então, você vai receber mais do que isso. Quer dizer, eu estou agradecendo por quê? Por aquilo que eu recebi, ou eu estou fazendo uma jogada com Deus, uma artimanha com Deus? Eu vou agradecer a Deus, porque se eu agradecer, Ele vai me dar uma coisa melhor, maior. Queridos, agradeça de todo o coração. Agradecer de todo o coração é o seguinte: você está andando na rua aí, certo? Andando na rua, encontra alguém, tudo bem, como é que você vai? Senhor, obrigado porque eu pude rever essa pessoa que fazia tanto tempo que eu não via. Senhor, obrigado. Chega em casa, recebe um cafezinho, a esposa dá um cafezinho, né? Por mais curto que seja o café, né? Curto, né? O café e tal. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo quê? Pelo café? Não, pela esposa. Certo? Amém? Certo, homem? Também, né? Isso. Agradeça, queridos, por aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu já falei, Deus colocou na sua mão. Se fosse na sua mão, seria o cafezinho, né? Não, agradeça por aquilo que Deus colocou na sua vida. Agradeça. De todo o coração. Conseguiu esse emprego? Agradeça, Senhor, muito obrigado. E se dedique, faça de todo o coração, como ao Senhor. Sem armadilha, sem um gancho. O gancho o que é? Você joga, né, o anzol, né? De repente vem um peixinho ali, pega o anzol, você pesca esse peixinho, usa ele como isca para tentar pegar um maior. E não é isso que Deus planejou para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos um coração grato. Amém? Vamos começar a praticar isso a partir de hoje já? Certo? Quando você chegar em casa, vai acender a luz da sua casa, né? Não colocar o dedo na tomada, coloca o dedo no interruptor, na tecla lá, né? Senhor, obrigado porque eu tenho iluminação na minha casa. Vai tomar banho, espero que tome banho hoje, né? Tomar aquele banho, chuveiro quentinho, aquela água quentinha, gostosa.
Senhor, obrigado por esse banho gostoso, né? Vai, deita na sua cama, Senhor, obrigado por essa cama arrumadinha, cheirosinha, oh, aleluia, né? Glória a Deus, né? Bem arrumadinha e tal. Seja grato em todas as coisas. Amanhã de manhã, a hora que você acordar, né? O sol está indo, a aurora está começando assim, aleluia, né? Aleluia, aleluia, né? Vai ter sol em Joinville amanhã, glória a Deus, né? Agradeça, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia. Certo? Amém? Vamos praticar isso? Amém. E na próxima oportunidade, então, nós vamos concluir esse ensino de uma outra maneira, tá? Trazendo uma realidade para a nossa vida, que eu creio, tenho convicção, que vai fazer toda a diferença na nossa forma de pensar. Amém? Vamos nos colocar de pé? Depois o louvor pode subir. Pai Celestial, graças te damos. Eu quero agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, por cada um dos irmãos que pôde ouvir a tua palavra. Palavras não que saíram da minha boca, Senhor, mas palavras que estão no teu livro, nas tuas escrituras. Pai Celestial, nós estamos aqui reproduzindo os ensinos que o Senhor deixou para nós. A tua palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E eu quero, Senhor, nessa hora, colocar a vida dos meus irmãos, assim como a minha vida, diante do teu trono, para que esta sabedoria do alto, e não só a sabedoria humana, esteja nas nossas vidas, esteja na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos fazer diferença nessa terra, e tudo aquilo, Senhor, que nós fizermos, faremos de todo o coração, não como aos homens, mas como ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, muito obrigado por essa disposição que o Senhor colocou nos nossos corações, essa disposição que acende essa paixão de fazer o melhor, independente da condição, do momento. Eu faço o melhor, porque eu não faço para os homens, eu faço para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.